te mostrei o primeiro passo, mas quais seriam os próximos passos a partir daí? Como é que seria um roadmap feito pelo Lucas? Não muito no detalhe, vou admitir aqui, eu não coloquei tantos detalhes, mas eu coloquei os pontos chaves que eu preciso que você entenda. E eu separei eles por fundamentos, ferramentas e essencial, coisas essenciais que você precisa praticar. Se você não me conhece, acabou de chegar e você não sabe quem eu sou o Lucas Badico, dev, mentor profissional de programação. E aqui no YouTube eu estou tentando reproduzir o que eu já fazia no mundo offline, que é formar e mentorar grandes devs, pessoas que eu admiro demais. E eu estou muito orgulhoso de dizer que estamos conseguindo. Primeiro de tudo, precisa ser falado que essa jornada para você sair do zero e virar um programador, seja back-end, front-end, enfim, qualquer área, se você caiu de paraquedas e está achando que vai ser com 6 meses que você vai conseguir isso, esquece. Para você virar de fato um programador back-end em qualquer uma das linguagens, em qualquer uma das especializações, eu colocaria no mínimo 2 anos de dedicação. São 2 anos em que você vai ficar pronto. Então, se você está começando hoje, em outubro de 2024, na minha expectativa, você só vai estar pronto mesmo para o mercado lá para outubro, novembro, dezembro, talvez janeiro de 2027. Pô, Lucas, mas eu conheço muita gente que conseguiu antes. Sim, é possível. Mas eu não colocaria expectativas em conseguir antes. Por quê? Porque você vai ver, conforme eu vou falando, que são vários tópicos que você precisa cobrir ao longo desse tempo. E se você tentar rushar para fazer isso em menos tempo, velho, você vai ser igual às pessoas que eu falei no outro vídeo. Você não vai sair nunca do básico. Você nunca vai no profundo da parada. Você nunca vai conseguir, de fato, adquirir proficiência. É muito importante que você tenha as expectativas no lugar. Não são 6 meses, são pelo menos 2 anos para você conseguir seu primeiro emprego. E, na minha concepção, para você estar no lugar que você realmente sonha, naquilo que os vendedores de cursos tradicionais, os gurus que estão aí só dando um golpe, né, os 6K em 6 meses, esses 6K, eles não vão vir nos 6 meses, definitivamente. Eles vão vir lá para o seu 6º ano. Então, coloca essas expectativas no lugar para você entender que é uma carreira, é uma maratona. Você precisa sempre ter em mente que você está investindo agora, você está sacrificando agora, para que há 2, 3, 4, 5, 6 anos, o seu eu do futuro conseguir sacar esse investimento. Pô, Lucas, mas eu preciso de um trampo para ontem. Velho, se você precisa de um trampo para ontem, é muito melhor você buscar alguma coisa que não precisa de especialização nenhuma, garantir o seu dinheiro ali do dia a dia e com o tempo que lhe sobra, fazer um plano de estudo de 2 a 3 anos. Se você tem pouco tempo para estudar por causa do emprego, faz um plano de estudo de 4 anos. Porque sim, vai valer a pena. Mas não vai ser para ontem, velho. E o que tem que guiar esse seu plano de estudo? Independente do plano de estudo, independente se você quer virar dev back-end, dev front-end, dev mobile, game dev, se você quer virar qualquer um desses devs, você tem que entender que o seu roadmap tem que ser guiado por princípios. Que princípios? Eu chamo o conjunto de princípios que eu vou falar aqui dos princípios do Dev Pinguim. Por que Pinguim? Esse foi um assunto que eu trouxe lá no meu primeiro vídeo aqui do YouTube sobre o Dev Pinguim, Dev Pato e Dev Cisne. Porque todo mundo quer ser, quando começa a estudar, quer ser o Dev Cisne, aquele dev bonitão, que nada, que voa, que pesca. Mas a verdade é que se você tenta no início focar em ser um Dev Cisne, você vai ser um Dev Pato, que faz tudo isso, mas faz tudo meio mal feito. Não faz nada com elegância. E na minha concepção, você tem que ser mais um Dev Pinguim. Por quê? O Dev Pinguim, ele não voa, ele decidiu não voar, entre aspas, mas ele anda marromeno e ele nada que nem um míssil. Você tem que ser o pinguim, você tem que ter uma habilidade específica que você é muito bom e que você se destaca na multidão. Esse é o princípio do Dev Pinguim, independente da área. E se você chegou até aqui no vídeo, deixa aquele comentário do engajamento escrito "Somos todos Dev Pinguim", porque eu sou um Dev Pinguim. Você também é, não é? Então, você que quer se tornar um Dev Backend, você entendeu o que o Backend faz. Ele cria APIs, a maior parte delas em REST, em HTTP. Hoje em dia a gente está tendo outros tipos de API, existem outros tipos de serviço, mas a maior parte das vezes vão ser APIs. O back-end ele cria ferramentas, ele cria interfaces para outros devs de outras áreas usarem. Então, qual seria o próximo passo? O próximo passo, muito claro, é você melhorar na sua lógica. Se você não fez nenhum curso de algoritmo e lógica, vai fazer um cursinho de algoritmo e lógica. Pega uma linguagem de programação, qualquer linguagem. Para o back-end não tem essa de faz... Não tem. Qualquer linguagem. A que você gostar mais, a que você
vê que na sua região tem mais mercado. Então você vai ter que lógica e sua linguagem e ficar bom nisso. Independente da sua linguagem, você vai ter que começar a experimentar o que a gente chama de padrões de arquitetura. Você vai ter que começar a entender e ter bem claro. Não dominar, não tente dominar, mas tente entender o que a gente está falando quando a gente fala de MVC, de arquitetura limpa, de arquitetura hexagonal, de event driven. Comece a entender o que essas palavras querem dizer. Em 6 meses, 1 ano, começa a entrar em design patterns em si, começa a entender o que é orientação de objeto, o que é procedural. Mas faça isso. Não vá agora. Não vá agora que você está começando, porque senão vai dar um nó na sua cabeça. Faça isso quando a sua linguagem estiver mais confortável. Quando você já conseguir fazer e aí você sentir, cara, como é que eu melhoro? Aí você vai para essa parte. Essa parte é a parada que eu chamei de fundamentos. Só que você não precisa, isso é uma regra, é uma coisa muito interessante, você não precisa de todos os fundamentos no momento zero. Você pode começar sem alguns fundamentos, como esses, arquitetura e design pattern. Conforme você está mais confortável com a linguagem, você vai para esses fundamentos. Tá, mas o que você precisa então de ferramentas no momento zero? Bom, uma coisa que é muito importante você conhecer e ter prática de uso no dia a dia, com certeza é o Git. Os comandos básicos, você precisa conseguir clonar um projeto, iniciar um projeto, dar push, dar pull, abrir merge request, enfim, você precisa conhecer e ter familiaridade com isso. Você não precisa saber todos os detalhes, você não precisa saber resolver 100% de conflito, você tem que usar isso. Outra coisa que você precisa também é aplicativos de Project Manager. Você tem o Jira, você tem o ClickUp, que é fantástico, você tem o Trello, que é super simples, e você tem o Notion. O Notion hoje é uma ferramenta fantástica. A gente está usando aqui para criação de conteúdo, mas você também consegue documentar muito bem as coisas no Notion. Então, se for uma coisa pessoal ali, cara, é perfeito. Se você quiser algo mais local, não quiser algo na nuvem, tem também o Obsidian, que eu adoro. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre Obsidian, dá uma olhada. Bom, conhecendo essas ferramentas, você vai precisar entender um pouco de processos, e aí é só entender assim, o básico também, não é você ficar xiita num desses processos. Você precisa entender o que significa Scrum, o que é uma daily, o que é uma sprint, o que é uma retro. Cara, esse tipo de coisa, o que eu recomendo para você é ver 1, 2, 3 vídeos na internet, pegar o básico ali do Kanban e aplicar em algum desses aplicativos de Project Manager, em projetos que você está fazendo. Não é para você virar xiita em nada, é só você ter uma noção básica para quando você estiver num time, você entender os movimentos e sacar o que está acontecendo. Bom, eu te falei dos fundamentos que você vai ver lá na frente, eu te falei das ferramentas que eu recomendo você ver agora, mas você precisa de outras coisas essenciais para ser um dev back-end. E aí é quando entra os bancos de dados e os clouds. Banco de dados, cara, é uma coisa que, uma vez que você fez seu primeiro CRUD, você já vai ter que começar a colocar alguma coisa do banco de dados. E normalmente, no início, você não vai saber o que você está fazendo. Você vai copiar o que alguém fez, mas é muito importante você começar a entender e começar a já buscar de início os fundamentos que regem modelagem de dados, os fundamentos que regem por que escolher um NoSQL e um SQL. Você não precisa só usar um banco de dados quando você souber isso. Use o banco de dados quando você não sabe, mas uma vez que você está com espaço na sua agenda, começa a fazer as perguntas. Tá, mas por que essa pessoa escolheu o MongoDB ao invés do MySQL? Por que Postgre ao invés do MySQL? Por que o DynamoDB? Por que o Redis? Começa a se perguntar e começa a estudar a teoria em cima desses bancos de dados. Mas repara, não espera você entender para usar. Começa a usar antes de entender. Por quê? Porque quando você usar, você vai ser macaquinho vê, macaquinho faz, mas aí quando você entender, quando você for estudar, você vai associar aquilo que você já usou. Na minha carreira aconteceu isso, por exemplo, com programação funcional. Eu usava Curry Functions, eu repetia Curry Functions, não sabia nem o nome. Ao usar o Redux no React, quando eu fui estudar programação funcional e eu vi Curry Function, eu entendi que a Curry estava lá por um motivo específico para ser usada de uma maneira específica. Eu liguei os pontos. Então, na sua jornada, você vai primeiro usar e depois pensar sobre aquilo que você está usando. Usa muito esse princípio, cara. Usa muito esse princípio porque vai fazer a sua jornada ficar muito mais palatável. Então a gente está falando de banco de dados e tem cloud.
Cloud é uma parada que, se você está estudando por projeto, se você está estudando, sei lá, você pegou um projetinho de API para fazer, você vai ter que usar um banco, entendendo ou não, e você vai ter que, se você quiser aquilo disponível para os outros, subir em algum lugar. É aí que você vai usar clouds. No início, a mesma coisa, usa sem entender. Depois você vai lá e entende o que está acontecendo. Tenta sempre seguir esse princípio. Mas, banco de dados e cloud é diferente das outras ferramentas que eu falei. São duas coisas que você vai estar sempre voltando e tentando aprender mais sobre. Porque diferente do Git, diferente do Project Manager, que não são partes essenciais da nossa carreira, banco de dados e cloud são coisas essenciais. O cloud, para explicar brevemente o que é o cloud. O cloud é uma empresa que oferece várias ferramentas para nós desenvolvedores construir aplicações. E essas ferramentas, elas não são usadas só por devs solo, são usadas por empresas que querem acelerar o desenvolvimento. Então, quando a gente diz lá no nosso currículo que já conhece o cloud, normalmente a gente está à frente das pessoas que não conhecem, que só ouviram falar. Por isso que é importante você colocar o cloud. E o cloud, por exemplo, é aquela plataforma que você vai subir o banco de dados, mas esse tipo de conhecimento que você precisa. E vamos dar um double down sobre essa coisa de como estudar tudo isso. Sempre tem um projeto. Acabei de sair de uma mentoria com um xará meu e ele estava me contando que ele está voltando agora, decidiu estudar Golang, e ele estava me contando que para estudar Golang ele está fazendo um projetinho que é um CRUD, um sisteminha que vai meio que gerenciar coleções de camisas de futebol. Velho, foi muito da hora. Por quê? Porque eu não gosto nada de futebol, não sou o cara do futebol. Mas ele contando, ele falando, eu vi o brilho nos olhos dele de como ele se importava com aquilo, como ele estava empolgado com aquilo. Você precisa de um projeto desse. Não precisa ser um projeto só, podem ser vários projetinhos que você se importa. Nada tipo Quedex, nada de projetinho de curso, não. Tem que ser um projeto que você se importa. E isso vale para o dev back-end e para o dev front-end. O único desafio do dev front-end extra é que ele tem que fazer algo também bonito. E aí a minha dica para você, dev front-end, se junte a um estudante de design, um estudante de UX, um estudante de UI. Peça para ele desenhar a UI e você só executa. E vocês dois vão ter um projeto legal no portfólio. Mas tem que ser algo que vocês dois se importam. Entendeu? Então pega algo que você se importa, não faça coisas muito grandes de início, pega algo que você se importa e constrói em cima, velho. Constrói aquilo. Eu te garanto, vai ser top demais, cara. Você vai aprender muito. Você vai aprender cloud, você vai aprender banco de dados, você vai aprender sobre cache, você vai aprender uma parte de coisa. E com certeza vai ficar melhor na sua linguagem. Para finalizar, eu quero falar de 3 coisas que são também ferramentas que no início você vai aprender o básico, mas conforme for a sua carreira, eu recomendaria você também tirar tempo como se essas ferramentas fossem essenciais. Porque para alguns perfis elas são. Quais são essas ferramentas? O Linux é um monstro, o que o Linux é para nós devs back-end. O Docker e o Kubernetes. Só para você entender. Por que eu estou trazendo esses 3? Porque cada vez mais Linux, Kubernetes, Docker, principalmente Kubernetes, vai ficar mais comum. Então, você entender o básico, começar a aplicar um pouquinho, principalmente Linux e Docker, depois você vai para Kubernetes, depois você pega Kubernetes, o básico de Kubernetes também. Mas você ter isso no seu cinto de utilidades, mesmo que seja mínimo, já pode te destacar. E eu acho que o Kubernetes cada vez mais vai ficar tão importante quanto os clouds são hoje. Porque, para você não estar ligado, o Kubernetes dá a possibilidade de você ter a sua arquitetura, o seu projeto em clouds diferentes ao mesmo tempo, e aí o que manda é o preço do cloud. Tipo isso. Eu não vou entrar muito nisso, porque quem manja disso mesmo é a galera da Linux Tips, eu já fiz vídeos sobre eles, dá uma olhada. Mas eu colocaria essa tríade como algo realmente importante para você ir estudando aos poucos também ao longo da sua carreira. Só que diferente das ferramentas que eu falei que não era para você se aprofundar tanto, que não era muito importante, essas podem fazer uma certa diferença. Você vai ter que calibrar. Pô, Lucas, mas então não tem um caminho certo? Estuda isso, aquilo. Não tem. Porque afinal, eu não tô aqui vendendo ilusão, eu não tô aqui só vender curso. Inclusive, os cursos que eu estou planejando vão ser todos nesse molde do curso de Postman. Primeiro aqui no YouTube, livre para vocês. Depois a gente constrói coisas em cima disso. Então, os próximos cursos que a gente está montando vão ser também nos moldes do de Postman. A gente está focando aqui no YouTube, no Clube de Membros. Enfim, essa é a pegada. E eu vou tentar sempre mostrar a realidade. Então, se você está nessa jornada, acompanhe as minhas lives. Considera virar membro do canal para você ver as lives anteriores de eu construindo coisas no back-end. Porque é isso que eu estou fazendo, eu estou construindo o sistema da minha escola em live, construindo em público com vocês, para vocês verem a realidade do programador. Eu não mascaro, eu não iludo.
Hoje eu tô bem? Eu tô bem, mas eu tô bem depois de 10 anos de carreira, velho. Então, se você tá começando agora, tenha paciência, a gente vai chegar lá e eu vou estar junto com você nessa jornada. Mas é isso, se você quiser saber mais sobre o curso de HTTP e Postman, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. E fica aí o convite para você se inscrever, virar membro e acompanhar essa jornada. Eu espero demais que isso que a gente está produzindo impacte positivamente a sua carreira e que lá na frente você possa voltar aqui e deixar um comentário dizendo o quanto foi importante tudo isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.